Você está no canal do Sean. Este é o Manual na Prática, uma grade de ensino desenvolvida por mim, com base no manual técnico do fabricante. Eu sou o Tech, e aqui a gente transforma o manual em uma explicação clara, prática e visual, para facilitar o entendimento e o uso correto dos equipamentos. Este conteúdo é educacional, desenvolvido de forma independente com base em informações do manual técnico e não substitui o manual oficial do fabricante. Agora, vamos entender na prática como funciona o equipamento. Antes de continuar, atenção! Soldagem exige cuidado, preparo e responsabilidade. Use o equipamento corretamente, mantenha a manutenção em dia e utilize sempre os EPIs. Evite improvisos. Segurança vem em primeiro lugar. Aqui a gente vai falar das recomendações de segurança, da instalação da máquina e das informações do painel, tanto frontal quanto traseiro. Vamos ver também quais eletrodos podem ser utilizados e como operar o equipamento nos modos MMA, MIG e TIG Lift. Além disso, vamos passar pelo ciclo de trabalho, por orientações básicas de solução de problemas, símbolos de função e informações sobre garantia. É um conteúdo completo para você entender a máquina como um todo antes de usar. Agora vamos falar da máquina e entender o que ela oferece na prática. A MIG Flex 150 é uma inversora de solda compacta pensada para facilitar o uso tanto de quem está começando quanto de quem já trabalha com soldagem no dia a dia. Ela utiliza a tecnologia PWM, que ajuda a manter o arco mais estável mesmo quando a energia da rede oscila, evitando falhas durante a solda. Já a tecnologia IGBT, que significa transistor bipolar de porta isolada, é um componente eletrônico responsável por controlar a energia da máquina de forma mais eficiente. Na prática, isso resulta em menor aquecimento, melhor aproveitamento da energia e mais confiabilidade durante o uso. O equipamento é bivolt, o que permite o uso em diferentes locais sem complicação. Sua faixa de corrente vai de 30 a 150 amperes, permitindo soldar desde chapas mais finas até materiais um pouco mais espessos, sempre respeitando o limite da máquina. O grau de proteção IP21S indica que a máquina tem proteção básica contra respingos e contra o contato acidental com partes internas, mas deve ser utilizada em ambientes secos e bem ventilados. Por ser leve e compacta, a MIG Flex 150 é fácil de transportar e se adapta bem a diferentes tipos de trabalho. Entender essas características ajuda você a usar o equipamento da forma correta, com mais segurança e melhor resultado. Agora a gente entra nas recomendações de segurança, que são fundamentais antes de operar qualquer equipamento de solda. Os processos de soldagem e corte geram calor intenso, faíscas e radiação ultravioleta. Essa radiação pode causar queimaduras graves na pele e danos sérios aos olhos, além de outros riscos envolvidos no processo, como problemas respiratórios. Sempre que for desbastar escória ou utilizar esmerilhadeira, é obrigatório o uso de óculos de proteção, para evitar que partículas atinjam os olhos. Durante a soldagem, utilize sempre máscara de solda em boas condições, com filtros adequados e funcionando corretamente. Filtros danificados ou inadequados podem causar ferimentos graves e queimaduras nos olhos. Mantenha as lentes limpas para garantir boa visibilidade e nunca utilize lentes de contato durante o processo de soldagem. Não permita que pessoas sem proteção observem a soldagem. Mesmo uma exposição rápida ao arco de solda pode causar danos sérios à visão. O uso de protetor auricular também é essencial, pois a exposição prolongada ao ruído pode causar perda auditiva ao longo do tempo. Além disso, o protetor ajuda a evitar a entrada de faíscas e detritos no canal auditivo. Utilize sempre roupas de proteção adequadas, como avental, luvas, mangotes e vestimentas apropriadas para soldagem. A roupa deve estar limpa, sem resíduos de óleo, graxa ou líquidos inflamáveis. Para completar a proteção, use botas de couro com solado de borracha, que ajudam a proteger contra faíscas, queimaduras e reduzem o risco de choque elétrico. Seguir essas recomendações é essencial para garantir a sua segurança, a segurança de quem está ao redor e um trabalho mais controlado e profissional. Seguindo com os cuidados de segurança, a proteção das mãos é indispensável em todo o processo de soldagem ou corte. Utilize sempre luvas apropriadas para solda.
Luvas comuns, como as de jardim ou uso doméstico, não oferecem proteção contra a radiação ultravioleta nem contra as altas temperaturas, podendo causar queimaduras graves. Um aviso importante: pessoas que utilizam marca-passo não devem soldar, cortar ou permanecer próximas à área de soldagem. Alguns dispositivos podem ser sensíveis à radiação eletromagnética gerada durante o processo, o que pode causar mau funcionamento do equipamento. Outro ponto essencial é a proteção respiratória. O processo de soldagem gera gases e fumos que podem ser prejudiciais à saúde. Sempre utilize máscara de proteção adequada e certifique-se de que o local esteja bem ventilado, evitando a inalação desses gases. Por fim, é importante saber que alguns processos de soldagem e corte podem gerar distúrbios eletromagnéticos de alta frequência. Essas ondas podem interferir em equipamentos eletrônicos sensíveis, como televisores, rádios, computadores, celulares e lâmpadas fluorescentes. Por isso, sempre que possível, mantenha distância desses equipamentos e realize a soldagem em locais adequados. Nesta etapa, vamos ver como fazer a instalação correta da máquina antes de iniciar a soldagem. Comece verificando se a área de trabalho está seca, limpa e organizada, assim como o material que será soldado. Um ambiente úmido ou desorganizado aumenta os riscos e pode comprometer o resultado da solda. Em seguida, ligue a máquina diretamente na rede elétrica. Evite o uso de plugs adaptadores, pois eles podem causar mau contato, aquecimento excessivo e até danos ao equipamento. Depois disso, conecte o grampo de aterramento na peça que será soldada, sempre o mais próximo possível do ponto da solda. Isso garante melhor passagem da corrente e mais estabilidade no arco. Com as conexões feitas, ligue a máquina no botão Liga e Desliga. Por fim, ajuste a potência de acordo com a necessidade do trabalho, levando em conta o material e a espessura da peça. Um ajuste correto facilita a soldagem e ajuda a evitar defeitos. Alimentação de energia. Esse equipamento deve ser ligado em rede elétrica de corrente alternada, podendo operar tanto em 127 quanto em 220 volts. Pequenas variações de tensão são aceitáveis, mas a instalação precisa estar adequada para garantir o bom funcionamento da máquina. Os cabos de alimentação entre o disjuntor e a tomada devem ter a bitola correta. Para 127 volts, o mínimo recomendado é 4 mm² e para 220 volts, 2,5 mm². O plug e o cabo devem ser mantidos no padrão original de fábrica. Disjuntores recomendados. Em 127 volts, o equipamento pode chegar a um consumo máximo de 40 amperes e em 220 volts a 26 amperes. Por isso, o disjuntor indicado é de 40 amperes para 127 volts e 32 amperes para 220 volts, sempre do tipo curva C, garantindo proteção adequada sem desligamentos indevidos. Uso de extensões. Quando for utilizar extensão, o mais importante é escolher a bitola correta do fio. Usar cabo fino demais causa queda de tensão, perda de potência e pode danificar a máquina. Para extensões de até 5 metros, utilize a mesma bitola do cabo original do equipamento. No caso desta máquina, isso significa 4 mm² para 127 volts ou 2,5 mm² para 220 volts. Para extensões entre 5 e 10 metros, aumente a bitola do cabo. Em 127 volts, utilize 6 mm² e em 220 volts, 4 mm. Já para extensões entre 10 e 30 metros, o cabo deve ser ainda mais grosso. Em 127 volts, utilize 10 mm² e em 220 volts, 6 mm. Seguir essas medidas evita aquecimento dos cabos, garante que a potência chegue corretamente à máquina e reduz o risco de mau funcionamento ou queima do equipamento. Aqui a gente vai entender o painel de controle da MIG Flex 150, que é onde você define como a máquina vai trabalhar. Começando pela tecla de seleção de função. É por meio dessa tecla que você escolhe o modo de operação do equipamento. Nessa máquina, você pode selecionar entre MMA, MIG sem gás e TIG Lift. O modo MMA é um modo de solda com eletrodo revestido.
aquele eletrodo comum usado em muitos serviços de manutenção e estruturas metálicas. É um processo mais simples e bastante utilizado. O modo MIG sem gás utiliza arame tubular e dispensa o uso de gás de proteção. É um processo mais prático, indicado para chapas e trabalhos onde se busca mais produtividade. Já o modo TIG Lift é um processo mais preciso, normalmente usado em soldas mais delicadas. Nesse modo, o arco é aberto com um leve toque do eletrodo na peça, reduzindo respingos e facilitando o controle da solda. Logo abaixo temos o potenciômetro de ajuste de tensão. Esse controle é usado principalmente no modo MIG sem gás e serve para ajustar a tensão do arco, influenciando diretamente na estabilidade da solda e no acabamento do cordão. Ao lado está o potenciômetro de ajuste de corrente. No modo MMA e no modo TIG Lift, é aqui que você ajusta a corrente de soldagem, ou seja, a força do arco. Já no modo MIG sem gás, esse potenciômetro controla a velocidade de alimentação do arame, influenciando na quantidade de material depositado. Na parte superior do painel, temos o display, que mostra os valores ajustados, permitindo acompanhar com mais precisão as configurações da máquina. Entender a função de cada controle e de cada modo de operação é essencial para fazer os ajustes corretos, de acordo com o tipo de solda, o material e a espessura da peça. Nesta parte, é importante observar com atenção os pontos de conexão da máquina, porque cada modo de operação pode exigir uma ligação diferente. Aqui nós temos o conector negativo. É por ele que passa a corrente para o conjunto de soldagem e, dependendo do modo selecionado, pode estar ligado ao porta-eletrodo ou à tocha. Ao lado está o conector mica de 2 vias. Esse conector é utilizado exclusivamente com a tocha no modo MIG sem gás, fazendo a ligação entre a máquina e o alimentador de arame. Nos modos MMA e TIG Lift, esse conector não é utilizado. Em seguida, temos o conector positivo, que também participa do circuito de soldagem. A forma correta de ligação entre positivo e negativo varia conforme o processo utilizado, e isso será explicado mais à frente, de acordo com cada modo de operação. Seguindo para os controles, temos o potenciômetro de ajuste de tensão. No modo MIG sem gás, ele é responsável por ajustar a tensão do arco. Já nos modos MMA e TIG Lift, esse controle fica desabilitado. Acima dos controles está o display, que permite acompanhar os valores durante a soldagem. Nos modos MMA e TIG Lift, ele indica corrente e tensão ajustadas. No modo MIG sem gás, mostra a corrente no momento da solda. Entender a função de cada conector, saber quando utilizar o conector mica e lembrar que a polaridade muda conforme o processo, ajuda a evitar erros e prepara você para as próximas etapas. Além dos ajustes, o painel também conta com alguns indicadores importantes para o funcionamento da máquina. O primeiro é o indicador de proteção térmica. Quando esse sinal luminoso acende, significa que o equipamento atingiu a temperatura limite de trabalho. Nesse momento, a máquina entra em proteção e fica temporariamente inoperante. Isso é normal e serve para evitar danos internos. Basta aguardar alguns minutos até que a máquina esfrie. Quando o indicador apagar, o equipamento retorna automaticamente ao modo de operação. Outro indicador é o indicador de ligado. Sempre que a chave liga-desliga estiver na posição ligada, esse sinal luminoso ficará aceso, indicando que a máquina está energizada e pronta para uso. Ficar atento a esses indicadores ajuda a entender o funcionamento do equipamento e evita preocupações desnecessárias durante o uso. Entrando agora no modo MMA, vamos falar dos eletrodos que podem ser utilizados nessa máquina e para que cada um deles é indicado. Começando pelo eletrodo E6013. Esse é um dos eletrodos mais comuns e mais utilizados, principalmente por quem está começando. Ele tem abertura de arco fácil, gera menos respingos e é indicado para soldas em chapas finas e serviços gerais de manutenção. Nesta máquina, ele pode ser usado nas bitolas de 2,5 e 3,25 milímetros. O eletrodo E7018 é um eletrodo de maior resistência mecânica. Ele é indicado para estruturas que exigem soldas mais fortes e de melhor qualidade. Exige um pouco mais de controle na soldagem e normalmente é usado por quem já tem um pouco mais de experiência.
Também pode ser utilizado nas bitolas de 2,5 e 3,25 milímetros, sempre respeitando os ajustes corretos de corrente. Por fim, o eletrodo E6010 é um eletrodo de penetração profunda, muito utilizado em soldas de raiz e em situações onde é necessário maior penetração no material. Ele pode ser utilizado nas bitolas de 2,5 e 3,25 milímetros, mas exige mais controle durante a soldagem. Escolher o eletrodo correto, respeitar a bitola indicada e ajustar a corrente de forma adequada é essencial para obter uma solda de qualidade e evitar problemas durante o processo. Para entender bem o modo MMA, vale observar com atenção o que acontece durante a soldagem. No processo MMA, a solda é realizada por meio de um arco elétrico formado entre o eletrodo revestido e o metal base. Esse arco gera o calor necessário para fundir tanto o eletrodo quanto a peça que está sendo soldada. Observando a imagem, começamos pelo eletrodo. Ele é consumível, ou seja, vai sendo derretido ao longo da soldagem. A parte externa do eletrodo é o revestimento, que ao ser aquecido, se decompõe e libera gases. Esses gases formam a atmosfera protetora, que impede o contato do metal fundido com o ar, evitando contaminações e defeitos na solda. No centro do eletrodo está a alma, que é o material metálico que realmente se funde e é transferido para a solda. Esse material aparece na imagem como gotas de metal fundido, que caem diretamente dentro da poça de fusão. A poça de fusão é a região onde o metal base está derretido. À medida que o soldador avança, essa poça acompanha a direção da solda, formando o cordão. Logo atrás da poça de fusão, o material começa a esfriar e se solidificar, formando o metal solidificado, que é o cordão de solda propriamente dito. Sobre esse cordão se forma a escória, que é um resíduo do revestimento do eletrodo. A escória protege a solda enquanto ela esfria e deve ser removida após o término do processo. Todo esse processo acontece sobre o metal base, que é a peça que está sendo soldada. Entender cada um desses elementos ajuda a visualizar o funcionamento do MMA e a executar a soldagem de forma mais consciente e controlada. Para que esse processo funcione corretamente, a ligação dos cabos precisa estar adequada. No modo MMA, o cabo com o porta-eletrodo deve ser conectado ao terminal positivo e o cabo com o grampo terra deve ser conectado ao terminal negativo do equipamento. Essa configuração garante estabilidade do arco e um melhor desempenho na soldagem com eletrodo revestido. Ajuste de corrente. Para que o processo de soldagem funcione corretamente, a corrente deve ser ajustada de acordo com o tipo e o diâmetro do eletrodo a ser utilizado. No modo MMA, a regulagem correta da corrente influencia diretamente na estabilidade do arco, na penetração da solda e no acabamento do cordão. Correntes muito baixas podem causar instabilidade do arco e dificuldade de fusão, enquanto correntes elevadas podem gerar respingos excessivos e desgaste prematuro do eletrodo. Ajustar a corrente conforme a especificação do eletrodo garante melhor desempenho na soldagem e maior controle durante o processo. Quando o trabalho envolve chapas mais grossas, alguns cuidados extras são necessários para garantir uma solda resistente. Nessa situação, como mostra a imagem, é recomendado fazer um chanfro no local da soldagem. Esse chanfro cria um espaço para que o metal depositado penetre corretamente em toda a espessura da peça. Observe que o chanfro indicado tem um ângulo aproximado de 60 graus, com uma pequena abertura na raiz, em torno de 1 milímetro. Essa abertura ajuda na fusão completa do material. Durante a soldagem, o arco aquece o metal base, formando a poça de fusão. À medida que o soldador avança, essa poça vai se deslocando e logo atrás dela, o material começa a esfriar e a se solidificar, formando o cordão de solda. Sobre esse cordão se forma a escória, que é um resíduo do revestimento do eletrodo. Essa escória protege a solda enquanto ela esfria e deve ser removida após o término do processo. Esse cuidado com o preparo da junta e com a execução da solda garante melhor penetração, maior resistência mecânica e um resultado final mais confiável.
Passando para o modo MIG, o processo de soldagem funciona de forma um pouco diferente do MMA. Aqui, o arco elétrico é formado entre a peça e um arame consumível, que é alimentado continuamente pela tocha durante a soldagem. Esse arame se funde à medida que avança, formando o cordão de solda de maneira constante. Observando a imagem, a gente começa pela tocha MIG. É por ela que o arame sai e chega até a poça de fusão. Dentro da tocha, o arame é empurrado pelo sistema de alimentação, mantendo um avanço contínuo durante todo o processo. O arame de soldagem funciona como material de adição. Conforme ele entra em contato com o arco elétrico, se funde e é transferido para a poça de fusão, unindo o material base. A poça de fusão é formada pelo aquecimento do metal base e pelo material depositado pelo arame. À medida que o soldador avança com a tocha, essa poça se desloca, formando o cordão de solda. Logo atrás da poça de fusão, o material começa a esfriar e se solidificar, formando o metal de solda solidificado, que é o cordão final. Diferente do MMA, no MIG o processo é contínuo, o que facilita a soldagem, aumenta a produtividade e ajuda a manter um cordão mais uniforme, especialmente em chapas finas e médias. Entender esse funcionamento ajuda a regular corretamente a máquina e a conduzir a tocha de forma mais estável durante a soldagem. No modo MIG, a ligação dos cabos muda em relação ao MMA, e isso influencia diretamente no funcionamento da soldagem. Para começar, o grampo terra deve ser conectado ao terminal positivo da máquina. A tocha MIG deve ser conectada ao terminal negativo e também ao conector Mica de 2 vias, que vai permitir que o arame seja alimentado pelo motor de tração. Essa configuração permite que o arame seja empurrado continuamente durante a soldagem. Com os cabos conectados corretamente, agora vamos à instalação do arame de solda. Ao colocar o rolo de arame no suporte, um cuidado importante é segurar a ponta do arame com as mãos protegidas. Se ele for soltado sem controle, pode desenrolar todo o rolo rapidamente, criando torções e nós que dificultam o avanço e podem até emperrar o sistema de alimentação. Passe o arame pelo guia de entrada até a roldana de tração. Em seguida, conduza o arame pela roldana e pelo tubo capilar, garantindo que ele esteja alinhado no canal. Feche a roldana superior e ajuste a pressão das roldanas. A pressão precisa ser suficiente para empurrar o arame sem escorregar, mas sem apertar demais, pois isso pode deformar o arame e prejudicar a alimentação. Agora, com a máquina ligada e no modo MIG, pressione o gatilho da tocha. Isso aciona o motor de tração que empurra o arame até a ponta da tocha. Enquanto o arame avança, é fundamental que você não toque na ponta do arame ou na tocha com a mão. Mesmo antes de soldar, a tocha pode estar energizada, e isso representa risco de choque elétrico, sobretudo se as mãos ou luvas estiverem molhadas ou úmidas. Se o arame não chegar até a ponta da tocha ou enroscar no conduíte, solte o gatilho, desligue a máquina no botão liga-desliga e então puxe o arame manualmente até a saída. Depois, recoloque o bico de contato e confirme que agora o arame avança livremente. Esses cuidados garantem que o arame esteja corretamente instalado, que o motor de tração funcione de forma suave e que você evite acidentes ou falhas na alimentação durante a soldagem. Seguindo no modo MIG, agora vamos entender o processo de soldagem sem gás, que utiliza o chamado arame tubular. O arame tubular é um arame contínuo, diferente do eletrodo revestido, e possui uma estrutura oca. Dentro dele existe um fluxo em pó, responsável por proteger a solda durante o processo. Esse fluxo libera gases e forma escória quando o arame é aquecido, criando a proteção da poça de fusão sem a necessidade de gás externo. Por isso, esse processo é conhecido como MIG sem gás. Durante a soldagem, o arame é alimentado continuamente pela tocha. À medida que ele avança, se funde pelo arco elétrico e é depositado na poça de fusão, formando o cordão de solda de maneira constante. Um dos principais benefícios desse processo é a maior taxa de deposição, ou seja, mais material é aplicado em menos tempo, o que aumenta a produtividade. Além disso, como não há troca constante de eletrodos, o ciclo de trabalho é maior. Outro ponto importante é a boa penetração obtida com o arame tubular, o que reduz a necessidade de preparação excessiva das juntas e contribui para soldas mais resistentes.
Assim como no MMA, o processo MIG sem gás também gera escória, que se forma sobre o cordão e deve ser removida após a soldagem. Esse processo é bastante indicado para trabalhos em aço carbono, manutenção, estruturas metálicas e aplicações onde praticidade e produtividade são importantes. Na hora de comprar o arame tubular, é importante verificar se ele é realmente indicado para soldagem sem gás, normalmente identificado como Flux Cord Self-Shielded. Dê preferência a arames próprios para aço carbono, compatíveis com a bitola da tocha e do alimentador da máquina. Para equipamentos desse porte, os diâmetros mais comuns são de 0,8 mm ou 0,9 mm. Sempre confira na embalagem o tipo de aplicação recomendada, o material base indicado e a polaridade correta de uso. Escolher o arame adequado facilita os ajustes da máquina, melhora o acabamento da solda e evita problemas durante o processo. No modo MIG, dois ajustes caminham juntos, tensão e corrente, e entender essa relação facilita muito a soldagem. Começando pelo ajuste de tensão. A tensão deve ser definida de acordo com a espessura do material que será soldado. De forma geral, quanto mais espessa for a chapa, maior deve ser a tensão. Uma tensão muito baixa dificulta a abertura e a estabilidade do arco. Já uma tensão muito alta pode espalhar demais o banho de fusão, gerando respingos e perda de controle do cordão. Em seguida, temos o ajuste de corrente, que no processo MIG não é feito diretamente em um botão exclusivo. A corrente é resultado da combinação entre a tensão ajustada e a velocidade do alimentador de arame. Isso significa que, quanto maior a tensão e maior a velocidade de avanço do arame, maior será a corrente obtida durante a soldagem. Se a velocidade do arame estiver baixa demais, o arco fica instável e o arame pode queimar antes de chegar à poça de fusão. Se estiver alta demais, o arame empurra o banho de fusão, causando respingos e falta de controle. Por isso, no MIG é importante encontrar o equilíbrio entre tensão e velocidade do arame, ajustando aos poucos até obter um arco estável e um cordão uniforme. Vale lembrar que o processo MIG exige prática e técnica. Testar os ajustes antes de iniciar o trabalho definitivo ajuda a alcançar melhores resultados e evita retrabalho. Antes de entrar no funcionamento do TIG Lift, é importante esclarecer um ponto essencial. Diferente do MMA e do MIG, a tocha TIG normalmente não acompanha o kit da máquina. Ela é um acessório vendido separadamente, que precisa ser adquirido para que o processo TIG Lift possa ser utilizado. No modo TIG Lift, a soldagem é realizada com um eletrodo sólido de tungstênio, que não é consumido durante o processo. O tungstênio tem a função de gerar o arco elétrico, enquanto o material de base é fundido pelo calor do arco. O eletrodo, o arco e a região da poça de fusão são protegidos por uma atmosfera de gás inerte, normalmente argônio. Esse gás impede o contato do metal fundido com o ar, garantindo uma solda mais limpa e com melhor acabamento. Quando é necessário adicionar material à solda, isso é feito manualmente, utilizando um metal de enchimento, que deve ser introduzido no limite da poça de fusão de forma controlada. Para utilizar corretamente esse processo, a escolha da tocha TIG é fundamental. A tocha deve ser compatível com o sistema TIG Lift, ser do tipo seca e suportar a corrente máxima da máquina. Também é importante verificar o tipo de conector, que neste equipamento é de 9 mm, garantindo o encaixe correto no terminal negativo da máquina sem necessidade de adaptações. Outro ponto essencial é que a tocha permita a ligação externa do gás inerte, já que a alimentação de gás não passa internamente pela máquina, devendo sair diretamente do regulador do cilindro até a tocha. Para quem busca total compatibilidade e segurança, existe a tocha TIG original da ProEuro, modelo WP17 Lift, com 3,5 metros de comprimento e conector de 9 mm, desenvolvida especificamente para uso neste equipamento. No processo TIG Lift, a ligação dos cabos segue uma configuração específica. O cabo com o grampo terra deve ser conectado ao terminal positivo mais da máquina. Já a tocha TIG deve ser conectada ao terminal negativo, menos, garantindo estabilidade do arco e funcionamento correto do processo. No TIG Lift, a abertura do arco é feita encostando levemente o eletrodo de tungstênio na peça e em seguida levantando-o suavemente. Esse método reduz o desgaste da ponta do tungstênio e diminui as chances de contaminação da poça de fusão.
Agora vamos falar sobre um conceito muito importante na soldagem, que é o ciclo de trabalho da máquina. O ciclo de trabalho indica quanto tempo a máquina pode operar dentro de um período de 10 minutos em uma determinada corrente de trabalho sem risco de superaquecimento. A corrente de trabalho, medida em amperes, é o valor que define a intensidade da solda, ou seja, o quanto de calor está sendo aplicado no material. Correntes mais altas geram mais calor e permitem soldar materiais mais espessos, enquanto correntes mais baixas são usadas em chapas finas e trabalhos leves. Por exemplo, quando falamos em um ciclo de trabalho de 70%, isso significa que, dentro de 10 minutos, a máquina pode trabalhar 7 minutos soldando naquela corrente especificada e precisa de 3 minutos em repouso para resfriamento. Esse tempo de descanso é essencial para proteger os componentes internos da máquina e evitar a atuação da proteção térmica. Observando agora os gráficos do processo MMA, podemos ver que, trabalhando a 120 amperes, a máquina tem um ciclo de trabalho de 60%. Ou seja, ela pode operar por cerca de 6 minutos e precisa de um intervalo para resfriar. Já quando a corrente é reduzida para 100 amperes, o ciclo de trabalho passa a ser de 100%, permitindo que a máquina opere continuamente dentro desse período de 10 minutos. No processo MIG, a lógica é a mesma. Trabalhando na corrente máxima de 150 amperes, o ciclo de trabalho é de 60%. Ao reduzir a corrente para aproximadamente 105 amperes, o ciclo de trabalho chega a 100%, possibilitando o uso contínuo sem necessidade de pausas frequentes. Na prática, isso significa que quanto maior a corrente de trabalho utilizada, maior será o aquecimento da máquina e menor será o tempo contínuo de soldagem permitido. Entender essa relação entre corrente e ciclo de trabalho ajuda a escolher o ajuste correto, evita a sobrecarga do equipamento e garante uma soldagem mais segura e eficiente. Nesta parte, vamos ver um guia básico de solução de problemas, que ajuda a identificar rapidamente o que pode estar acontecendo quando a soldagem não sai como esperado. Se a máquina não solda, o primeiro ponto a verificar é se o interruptor geral está ligado. Em seguida, confira o cabo de alimentação. Caso ele esteja danificado ou interrompido, o correto é procurar uma assistência técnica autorizada. Se durante a soldagem a corrente for interrompida e o indicador de proteção térmica acender, isso indica excesso de temperatura. Nesse caso, mantenha a máquina ligada e aguarde até que ela esfrie e o indicador se apague. Isso é uma proteção normal do equipamento. Quando houver redução na potência da solda, um dos motivos mais comuns é mau contato no grampo de aterramento. Limpar a área de contato entre o grampo e a peça costuma resolver o problema. Se ocorrer falta de alimentação de arame, verifique se o modo correto está selecionado, no caso, o modo MIG. Também confira se a corrente ou a velocidade do alimentador não estão ajustadas muito baixas. No caso de dificuldade para abrir o arco no modo Ting Lift, os pontos mais comuns são grampo terra mal conectado, seleção incorreta do modo de soldagem ou potência insuficiente. Ajustar a corrente e revisar as conexões costuma resolver. Já o gasto excessivo do tungstênio geralmente está relacionado ao gás incorreto ou fluxo de gás inadequado. Ajustar corretamente o tipo de gás e a vazão ajuda a preservar a ponta do eletrodo e melhorar a solda. Agora vamos entender os símbolos e funções que aparecem nas especificações da máquina e no manual. Corrente, representada pela letra I e medida em amperes, indica a intensidade da solda, ou seja, a força do arco elétrico. Corrente convencional de soldagem, identificada como I2, é o valor de corrente utilizado diretamente durante o processo de solda. Tensão convencional de soldagem, indicada por U2, representa a tensão aplicada no arco elétrico durante a soldagem. Diâmetro, simbolizado pelo diâmetro, indica o diâmetro do eletrodo ou do arame, sempre medido em milímetros. Ciclo de trabalho, representado pela letra X, mostra o percentual de tempo que a máquina pode operar dentro de um período de 10 minutos. Frequência, indicada por F e medida em Hz, corresponde à frequência da rede elétrica utilizada pelo equipamento. Potência, representada pela letra P e medida em watts,
indica o consumo ou a capacidade de potência do equipamento. Tensão nominal a vazio, identificada como U0, é a tensão presente nos terminais da máquina quando ela está ligada, mas sem soldar. Corrente nominal de alimentação, representada por I1, indica a corrente que a máquina consome da rede elétrica. E por fim, tensão nominal de alimentação, indicada por U1, mostra a tensão da rede elétrica necessária para o funcionamento correto do equipamento. Aqui estão alguns símbolos importantes que você pode encontrar no painel da máquina ou no manual. Este primeiro símbolo indica a ignição do arco por contato, conhecida como TIG lift. Ele mostra que o arco é iniciado tocando levemente o eletrodo de tungstênio na peça e em seguida levantando-o para abrir o arco com segurança. O símbolo de mais, representado pelo sinal positivo, indica polaridade positiva. Ele é usado para identificar os terminais do equipamento que trabalham com corrente contínua no polo positivo. Já o símbolo de menos, representado pelo sinal negativo, indica a polaridade negativa, identificando o terminal correspondente no equipamento. Este último símbolo representa o tipo de dispositivo elétrico para conexão com a rede elétrica. Ele é utilizado para identificar o tipo de alimentação do equipamento, como por exemplo uma tomada com 3 polos, comum em máquinas de solda. Reconhecer esses símbolos facilita a ligação correta do equipamento e evita erros durante a operação. Dando sequência, vamos conhecer outros símbolos importantes que aparecem no painel e no manual do equipamento. Este símbolo identifica o porta-eletrodo manual, utilizado no processo de soldagem com eletrodo revestido, conhecido como modo MMA. Aqui temos o símbolo da tocha para soldagem a arco com arame tubular autoprotegido. Ele indica a tocha usada no processo MIG sem gás, onde o próprio arame faz a proteção da solda. O próximo símbolo representa corrente contínua, ou corrente direta. Ele indica que a fonte de energia fornece corrente contínua para o processo de soldagem. Este símbolo indica um conversor de frequência, mostrando que o equipamento utiliza a eletrônica interna para converter e controlar a energia elétrica de forma mais eficiente. O símbolo de atenção ou cuidado indica que é necessário redobrar a atenção ao operar o equipamento ou ajustar o controle próximo a esse símbolo. Quando o símbolo de atenção aparece junto com o livro aberto, significa atenção. Leia o manual do operador antes de utilizar ou ajustar aquela função. Este símbolo indica temperatura, normalmente associado a alertas de aquecimento ou a proteção térmica do equipamento. E, por fim, este símbolo representa uma fonte de energia inversora AC/DC, utilizado na placa de identificação para indicar que o equipamento trabalha com tecnologia inversora e corrente contínua. Para finalizar, vamos falar rapidamente sobre a garantia do equipamento. A ProEuro oferece garantia contra defeitos de fabricação, conforme as condições descritas no manual do fabricante. É muito importante reforçar que sempre que surgir qualquer dúvida sobre prazos, cobertura ou procedimentos, você deve conferir diretamente o manual oficial, que é a referência válida. As informações que estou apresentando aqui foram baseadas no manual técnico do produto, e o link para esse documento estará disponível na descrição. Lembrando também que o produto não deve ser aberto, desmontado ou alterado, pois isso pode resultar na perda da garantia. Em caso de necessidade de suporte técnico, siga sempre as orientações do fabricante e utilize os canais oficiais de atendimento. Assim você garante segurança, suporte correto e mantém seus direitos de garantia.